Saudações para vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, é muito bom estar com vocês, como sempre. Para vos fazer lembrar, nosso podcast está em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, Apple e Google Podcast e, claro, no nosso parceiro Rádio Muzangala, em muzangala.com. Para hoje eu trago um amigo muito especial que vai nos ajudar aqui a perceber um assunto que é meio complexo para mim, pelo menos. Mas talvez não seja quando terminarmos. Luís Ângelo Costa. Luís, bem-vindo ao Clube da Misha, brother. Tarcísio, viva, obrigado pelo convite. Como tu disseste, é um tema que aparentemente é complexo, mas acho que conseguimos encontrar aqui um meio termo e desmistificar aqui alguns conceitos que, por enquanto, ainda são estranhos para algumas pessoas. Obrigado aí por arranjares um tempinho aí com essas restrições e por teres dedicado aqui um tempo para conversarmos. Fico agradecido, bro. Boa. Vamos começar então. Luís, para começar eu queria que tu te apresentasses para nós, nos dissesses quem é o Luís Ângelo Costa e quais são as tuas principais atividades hoje. Vamos lá. Dizem que é muito difícil falarmos sobre nós mesmos, não é? Meu nome é Luís Costa, sou casado, sou engenheiro de graduação, portanto eu sou formado em engenharia civil, tenho um mestrado, um MIB, um mestrado em Business International Business, com uma especialidade em finanças, e atualmente trabalho para a BFA Gestão de Ativos, que é nada mais nada menos do que um braço de investimentos do BFA, ou seja, o BFA enquanto banco, enquanto grupo, criou uma sociedade responsável pela gestão de ativos, mais especificamente pela gestão de fundos de investimento. Portanto, eu sou diretor-geral na BFA Gestão de Ativos. Ok. Isso vem a calhar porque nós estamos aqui para falar sobre a Comissão de Mercado de Capitais. Para começar, o que é a Comissão e qual é a função principal dela dentro do contexto da economia angolana? Isto é um tema interessante, não é? A Comissão do Mercado de Capitais tem vindo a ganhar destaque. Para algumas pessoas é um órgão novo, mas a verdade é que a Comissão do Mercado de Capitais, se a memória não me trai, tem para aí 14 anos de existência. Ok. Vamos lá. Eu já fui colaborador da Comissão do Mercado de Capitais. Quando saí de lá, era responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Mercados, e basicamente o que a Comissão do Mercado de Capitais faz, a grande diferença é que, diferente de outras comissões, ela foi, no princípio, responsável pela criação e promoção do mercado de valores mobiliários. Já vamos falar aqui do mercado de valores mobiliários, e hoje atualmente está a solidificar as suas bases enquanto supervisora e fiscalizadora. Continua com a função de promover, mas cada vez mais isso vai sendo diluído, porque à medida que o mercado vai crescendo e ganhando vida própria, ele vai se autopromovendo, ou pelo menos vão aparecendo outros órgãos para o promover. Mas as principais funções da Comissão do Mercado de Capitais é de árbitro, e, tanto como disse, regulador. Ela regula, supervisiona e fiscaliza o mercado de valores mobiliários, ou podemos falar ainda do mercado de capitais. Assim, muito brevemente, são esses os principais pilares da CMC. Ok, o mercado de valores mobiliários, que entidade é essa? Sim, conforme diz o mercado, e quando a gente fala em mercado, subentendemos logo um sítio onde transacionam-se produtos, mercadorias, coisas. A grande diferença é que este mercado de valores mobiliários, valores móveis, ativos que podem ser passados de um lado para o outro, é um mercado único exclusivamente para determinados produtos. Eu vou mencionar alguns, são os mais comuns, existem outros, que são tanto ações de empresas, obrigações de empresas ou obrigações soberanas, obrigações de Estado, dívida pública, e ainda unidades de participação de fundos de investimento. Por que é que ele existe? Imaginemos que uma empresa, o Clube da Misha tem vários acionistas, imaginemos, hipoteticamente falando, e
um desses acionistas quer vender tanto o capital que detém ou a participação que detém no Clube da Misha. Imaginemos que elas estão divididas de modo equitativo. Então, para se evitar que este tipo de transações sejam feitas no mercado pouco regulado, onde imaginemos que elas podem acontecer no mercado regulamentado ou no mercado de valores imobiliários, ou podem acontecer fora desse mercado e aí, portanto, não há qualquer tipo de regulação. Criou-se essa plataforma, vamos dizer, essa plataforma onde as transações acontecem de forma pública, as pessoas podem saber quem comprou as ações do Clube da Misha, quanto é que pagou pelas ações do Clube da Misha, mas mais do que isso, podem ainda saber, podem ainda verificar informação financeira sobre o Clube da Misha. Porquê? Porque se amanhã esta outra pessoa se quiser desfazer das ações que comprou, quem irá comprar tem de saber a quantas anda essa empresa, não é? E tanto, essa plataforma que é regulada pela CMC e é o mercado de valores imobiliários é nada mais nada menos do que isso. É apenas um segmento do mercado financeiro, ok? Que viabiliza a transferência direta entre agentes económicos, portanto, os recursos que saem dos agentes deficitários para os agentes excedentários, ou dos agentes sedentários para os agentes deficitários. Ok. E quem, dentro do MVM, quem são os agentes? Temos aí, por exemplo, tu falaste das ações de empresas, obrigações do Estado, dívida pública. Claramente, um dos agentes é o Estado e depois tem as empresas públicas. As empresas privadas. Ou privadas. Como é que as empresas podem, quais são os requerimentos, os requisitos, aliás, para que essas empresas façam parte do MVM? Qual é a vantagem que elas têm integrando, falaste de uma agora, que é a transparência, não é? Operar de forma regulada pela entidade que é a CMC, e já é possível pessoas particulares participarem desse mercado? Claramente, vamos lá, uma boa pergunta. Por quê? Porque a gente falou em mercado, e obviamente no mercado acontecem as transações, não é? E aqui é importante chamar a atenção que o MVM tem duas vertentes. Temos o mercado regulamentado, que é, portanto, esse mercado que acabei de falar, e nós às vezes vamos ver muitas das vezes o termo Bolsa de Valores, ok? A Bolsa de Valores é nada mais que uma plataforma para se dar essas ordens de compra e ordens de venda. Portanto, este é o mercado regulamentado. E depois nós temos o mercado não regulamentado, que são todas as compras e vendas que acontecem fora desse segmento. Então, vamos falar primeiro, talvez, do mercado regulamentado. O mercado regulamentado, e aqui volto a chamar o termo Bolsa de Valores, é uma coisa que já é real em Angola, portanto, ela já existe. A Bolsa de Valores que nós temos é a Bodiva, que é a Bolsa de Valores e Dívida de Angola, e atualmente temos três mercados, na verdade, em funcionamento. Portanto, alguns com mais expressão, outros com menos expressão. Nós temos o mercado de unidades de participação de fundos de investimento, podemos falar mais à frente de fundos de investimento. Temos o mercado de dívida corporativa, atualmente temos já um emissor, ou um emitente. E depois temos o mercado de dívida pública, onde, portanto, conforme o nome diz, dívida pública significa dívida soberana, que é a dívida que o Estado emite e é colocada via plataforma dentro da Bolsa de Valores. Okay. Portanto, hoje em dia, qualquer pessoa, um cidadão como eu, como tu, qualquer pessoa que quiser comprar dívida pública, é muito simples, vai ao site da Bodiva, consegue ver quanto é que está a ser transacionada determinada dívida pública, que nós temos dois tipos, temos bilhetes de tesouro e temos obrigações de tesouro, sendo os bilhetes de dívida pública a mais curto prazo e obrigações a médio e longo prazo. Conseguimos ver a que taxas eles estão a ser emitidas, a que preços estão a ser transacionados, e se quisermos comprar, é muito simples, temos duas maneiras de comprar. Podemos comprar diretamente, e quando digo diretamente vamos dentro do site da Bodiva a um portal chamado Portal do Investidor, que foi um site criado pelo Ministério das Finanças, mais especificamente pela Unidade de Gestão de Dívida Pública, UGD, em que eu vou lá a um simulador e digo, quero comprar a dívida pública há um ano, quero comprar 5 milhões de kwanzas. Ele faz uma simulação, diz a taxa de juro, a remuneração bruta, a remuneração líquida, e a partir daí o que eu tenho que fazer é só verificar que o sítio onde eu tenho o meu dinheiro é um banco que seja registado, seja autorizado a transacionar ou a liquidar.
vou ao multicaixa e comprei dívida pública. É algo que demora literalmente menos de 15 minutos. É algo muito fácil. Para questões mais específicas, quero comprar em mercado secundário. Quando digo mercado secundário, eu quero comprar na bolsa, ok? Vou ao meu gestor de conta e digo, olha, eu quero comprar dívida pública nestas quantidades, com estas características, e o que ele faz é dar uma ordem por mim no mercado, que é basicamente dizer a alguém que quer comprar dívida pública nestas características ou este ativo, e assim que a ordem for como é que eu ia dizer, fizer um match com algo cá no mercado, tanto a ordem em casa, eu compro. E exatamente como a gente vê nos filmes ou noutras realidades. Exatamente, a gente vai ao nosso broker, o nosso corretor, e diz, olha, eu quero comprar um determinado ativo, ele dá uma ordem de compra na Bolsa de Valores, quem tiver a transacionar o ativo com aquele preço, com aquelas características, dá uma ordem de venda e as ordens casam e depois a liquidação acontece. No nosso caso, atualmente ainda só pode ser feito com, conforme eu disse, dívida pública, dívida corporativa de uma empresa muito específica e unidades de participação de fundos de investimento. No caso, nós, enquanto BFA Gestão de Ativos, temos fundos de investimento admitidos à negociação em bolsa. Então, pronto, mas tem uma pergunta que não respondeste ainda do último segmento que falaste, que foi quais são os requisitos para que as empresas, as corporações façam parte ou coloquem disponíveis ações ou outros produtos para que as pessoas comuns adquiram também. Boa. Portanto, já falamos no caso do Estado, né, o que é necessário para adquirirmos dívida pública, tanto diretamente como em mercado secundário. No caso de outras empresas que não públicas, aqui estamos a falar obviamente de empresas privadas, as empresas privadas podem emitir dois instrumentos essencialmente, que são ações, que nós chamamos de títulos de renda variável, ou obrigações, títulos de renda fixa. Aqui eu vou fazer aqui um bocadinho de explicação para desmistificarmos esses conceitos. Certo. Que eu vou acompanhando algumas intervenções de algumas pessoas em outros, eu não diria podcasts, mas outros lives, e vão soltando aqui alguns conceitos que são muito importantes. Conforme eu disse, as empresas podem se financiar de duas maneiras. As empresas privadas, que é por via da emissão de obrigações e via emissão de ações. Uma obrigação é basicamente a empresa dizer, eu preciso de dinheiro, a quem me emprestar esse dinheiro eu vou pagar uma taxa mensal e depois no fim vou remunerar o empréstimo como foi feito. A semelhança daquilo que o banco faz quando nos empresta dinheiro, não é? A gente vai ao banco, pede um crédito, o banco cede-nos o crédito, vai nos cobrando mensalmente os juros, ok? Só que a diferença é que esses juros são basicamente, o banco vai abatendo o empréstimo, não é? A grande diferença nas obrigações, das empresas quando emitem obrigações, é que imaginemos que se eu pedir emprestado 100 kwanzas a uma taxa de juros de 1%, basicamente o que eu vou fazer durante 10 anos ou 5 anos, dependendo de quanto for necessário, vou pagando mensalmente aquele 1%, portanto vou pagando 1 kwanza e chego no fim do período, imaginemos que eu pedi uma dívida a 5 anos, emiti dívida a 5 anos, chego no fim do período, devolvo os 100 kwanzas a quem me emprestou, justamente como faz o Estado. Portanto, esta é uma maneira. A outra maneira é a empresa abrir o seu capital, e quando diz abrir o seu capital é emitir ações, que é, basicamente, eu vou dizer, eu preciso de dinheiro e quem me der esse dinheiro automaticamente passa a ser detentor das ações da minha empresa, passa a ser também proprietário. Ok? Portanto, temos aqui as duas maneiras. Crio dívida, o outro deixo entrar novos acionistas. Para ambas as maneiras, há requisitos que são, por exemplo, vou dar aqui alguns, não vou dizer a todos, mas, por exemplo, ter as contas auditadas e publicadas. Obviamente, se eu vou investir numa empresa, eu preciso saber a quantas anda financeiramente aquela empresa. Certo. Portanto, e para tal,
uma das coisas que a CMC, enquanto reguladora do mercado, diz é: olha, se você quer vender o seu capital ou quer vender ações da sua empresa, apresenta aos potenciais acionistas a sua situação financeira. Essa situação financeira tem que cumprir aqui com uma série de requisitos, tanto a maneira como ela é apresentada, por exemplo. Outro requisito tem que passar pelo crivo de um auditor externo. Portanto, tem que haver uma terceira parte que diz: ok, eu confirmo que a informação financeira que está a ser apresentada é verídica e condiz com a verdade. Por exemplo, tem que cumprir uma certa capitalização bolsista. Isto é para permitir que, quando ela vai emitir ações em mercado secundário, traga alguma liquidez ao mercado. Vamos lá, outros requisitos. Tem que cumprir aqui com algumas questões de governação corporativa. Por exemplo, os administradores daquelas empresas, imaginemos, conforme é feito agora nos bancos, não é? Temos que perceber quem são as pessoas que gerem aquelas empresas, aonde é que estudaram, o que é que fazem, qual é o seu percurso. Portanto, enfim, basicamente temos que apresentar toda a informação que seja de caráter sigiloso da empresa, porque o mercado tem de saber o que é aquela empresa, o que faz, como é que faz dinheiro. Não vamos falar aqui de segredos, é como agora a Coca-Cola tem que dizer qual é a forma para fazer a Coca-Cola, não é? Não é isso que se pede, mas tem de dizer aonde é que vende, em que país, quanto é que entra, quanto é que sai, quanto é que é investido, quanto é que fica de parte para ser investido, quanto é que paga os seus gestores. Isto é uma informação que agora tem ganho cada vez mais força. Temos que saber como é que são remunerados os gestores. Então, enfim, toda esta informação da empresa tem que ser disponibilizada aos potenciais investidores lá fora, e não é diferente aqui em Angola. Aqui, a título de exemplo, atualmente o governo está pôs em marcha um plano de privatizações, não é? E essas empresas que vão ser privatizadas vão ter de passar por esse crivo. Temos que saber de onde vêm, o que é que querem fazer com esse dinheiro, como é que estão as contas, porque a partir do momento que entram novos acionistas, esses acionistas, obviamente, puseram o seu dinheiro, querem o melhor para a empresa, não é? Portanto, e para poderem tomar essa decisão, tem que ter alguma base, e essa base é a informação fidedigna do estado da empresa. Portanto, esses são os requisitos para se emitir tanto um instrumento como o outro. Boa, bem visto. E pronto, agora como eu disse, começo assim a perceber exatamente. Então, todo esse trabalho de regulação é o que a CMC faz, não é? Toda essa questão de garantir que, porque nós vemos a semelhança de outros países onde as empresas em bolsa têm, pronto, a sua vida, a sua saúde financeira toda exposta. Sabemos quanto é que, tu disseste bem, quanto é que cada um é remunerado. Sabemos quanto é que cada gestor detém da sua própria empresa, ou seja, uma série de indicadores sem fim, e é a mesma coisa que se quer produzir aqui. Exatamente. Não só se quer produzir, como já se produziu. Já se produziu, obviamente, que não é perfeito ainda, são coisas que vão sendo afinadas com a experiência, mas a base, como tal, ela já existe. Nós temos já a CMC tem uma série de regulamentos justamente para mitigar potenciais conflitos de interesse, enfim. Tanto conforme eu disse, a base como tal já está criada. Qualquer coisa extra vai aparecendo à medida do tempo, porque, como vocês sabem, a regulamentação é evolutiva, aliás, até nos países mais desenvolvidos. Tem que ser mesmo, exatamente. Tem que ser um processo evolutivo. Exatamente. Exatamente. E o volume de empresas hoje é grande das que pretendem, né? Das que estão-se a preparar para entrar? O governo está, o Estado está pôs em marcha um plano de privatizações, é público, e neste plano de privatizações pretende privatizar, passa a redundância, algumas empresas em bolsa. Quando assim o fizer, passaremos a ter um mercado ou segmento acionista dentro da bolsa. O que há já é o segmento de obrigações corporativas. O Standard Bank, alguns anos atrás, fez uma emissão de dívida corporativa. Dívida corporativa e dívida privada, dívida emitida por empresas privadas. Fez uma colocação a um grupo muito, muito restrito de investidores, e depois registrou essa oferta na bolsa. Então, se vocês forem ao site da Bodiva, onde lá ver que já existem
obrigações do Standard Bank a serem transacionadas na Bolsa. Ok. O outro segmento que existe, e aí já tem um bocadinho mais de competitividade, é o segmento de unidades de participação de organismos de investimento coletivo ou de fundos de investimento. Conforme eu disse, nós enquanto BFA, gestão de ativos, as unidades de participação dos nossos fundos estão admitidas à Bolsa. Se forem à Bolsa, aliás, muito recentemente recebemos a aprovação de mais um fundo de investimento na Bolsa. Se forem ao site da Bodiva, onde verificar que lá estão. Eu penso, salvo erro, está do BFA e também o BAI, a BAI Gestão de Ativos, também tem unidades de participação dos seus fundos admitidas à negociação. Isto é um mercado que tem vindo a crescer exponencialmente. Atualmente tem qualquer coisa como, em volumes de ativos, o global tem qualquer coisa como 200 e poucos milhões, 1.000 milhões de kwanzas em volumes de ativos, mas a tendência é crescer significativamente nos últimos anos ou manter a tendência de crescimento. Portanto, recapitulando, não temos ainda um mercado de ações, mas temos em contrapartida um mercado de obrigações corporativas e temos também um mercado de fundos de investimento. Portanto, tudo isto dentro da Bolsa de Valores. Ok, bem visto. Mas deixa-me perceber essa última parte. O BFA Gestão de Ativos, a BAI Gestão de Ativos. A BAI Gest, como nós chamamos de BAI Gestão de Ativos, e a BFA-GA, ou BFA Gestão de Ativos, são gestoras de fundos. Okay. O que são fundos? São patrimónios coletivos. Imaginemos que um grupo de pessoas se junte porque quer comprar um determinado ativo avaliado em 100 milhões de kwanzas, mas individualmente ninguém tem 100 milhões de kwanzas. Então, juntamos várias pessoas, juntamos o Tarcísio, juntamos o Luís, juntamos o A, o B e o C, e fazendo esta soma toda, conforme uma quichiquila, não é? Fazendo esta soma toda, conseguimos chegar aos 100 milhões de kwanzas. Portanto, criamos o fundo, criamos o bolo. Obviamente, cada um vai receber deste bolo, o proporcional daquilo que pôs. Portanto, se eu meti 100 kwanzas, vou receber 100 unidades de participação. Quem meteu 1.000 kwanzas vai receber 1.000 unidades de participação. E compramos esse ativo. Só que quem faz isso é a gestora, é a BFA-GA. Portanto, recolhemos as contribuições junto do público ou dos investidores e depois investimos e fazemos a gestão desse património em nome dos investidores. Para aqueles clientes que, portanto, não têm um património muito grande e querem fazer investimentos relativamente maiores, uma das grandes vantagens dos fundos é exatamente essa, portanto, é agrupar capital de vários investidores e investir e fazer a gestão desse capital, desse património em seu nome. Obviamente que também os fundos também têm gestões mais privadas. Podemos fazer, por exemplo, o fundo de uma só pessoa e aí estaríamos basicamente a fazer uma gestão de património, que lá fora é conhecido como wealth management, uma gestão de património, mas portanto as pessoas com património um bocadinho mais alargado. Mas em suma, a grande vantagem dos fundos de investimento ou organismos de investimento coletivo, conforme o nome diz, é agrupar património e investir e fazer a gestão desse investimento. Nós conhecemos os mercados sofisticados, né, do primeiro mundo e também conhecemos os mercados menos sofisticados. Estou a falar, por exemplo, da África do Sul, estou a falar de Portugal e tudo mais, que são mercados com volume inferior àqueles mais conhecidos. Quais são as medidas que nós temos que levar em conta diante do contexto angolano? Nós temos uma moeda que, além de ser fraca, tem uma taxa de desvalorização muito alta. Alguns outros aspectos, né? Por exemplo, a questão da educação financeira e da fomentação da educação ou da inclusão financeira ainda não é grande aqui em Angola. Então, para encontrar investidores, acho que seria um desafio. Quais são os aspectos que a CMC tem levado em conta nessa agenda? Imagino que queiram o mais possível ajustar a realidade do nosso país, mas alguns aspectos que têm sido levados em conta? Vamos lá, a luta da CMC, eu não digo só da CMC, do mercado como tal, portanto eu falo por mim
enquanto gestor de ativos, porque obviamente um gestor de ativos trabalha com dinheiro de outras pessoas, obviamente que é muito difícil atualmente comercializar certos tipos de produtos ou gerir património de outras pessoas, porque obviamente o poder de compra das pessoas tem vindo a reduzir-se significativamente, entanto aquele dinheiro, ou melhor, isto está diretamente ligado, ou melhor, influencia diretamente aquilo que é a poupança das pessoas. Obviamente, se eu tiver menos dinheiro, se eu receber menos dinheiro todos os meses, vou conseguir poupar menos, logo vou conseguir fazer menos investimentos. Portanto, e isto, como tal, influencia ou tem um impacto negativo naquilo que é a promoção do mercado de valores imobiliários e da economia como um todo, não é? A CMC, obviamente, que tem esse papel de vamos lá, promover o mercado, por um lado, pela criação, pela regulamentação, quando falamos de criação, portanto, é a criação regulamentar de novos produtos que sejam apetecíveis a vários investidores, ou para um universo mais vasto possível de investidores. E, por outro lado, também tem o papel daquilo que nós falamos de literacia financeira, não é? Então, dar a conhecer às pessoas o que é que existe, como é que existe, para que eles consigam escolher o que é melhor para eles. Porque, uma coisa é verdade, independentemente daquilo que é a situação económica do país, nós, enquanto cidadãos, vamos ter de nos ajustar à realidade. Certo. Nós vivemos num país que depende de uma única, tem como fonte, maioritariamente, fontes de receita, um produto da qual não controla o preço, e isto significa que estamos expostos a choques externos deste preço. Portanto, o que a gente tem que fazer, isto é do lado de quem tem o papel de fomentar o mercado, que é o Estado, criar outras fontes de obtenção ou outras fontes de criação de riqueza. Portanto, fala-se muito em fomento da agricultura, fomento empresarial, e o mercado de valores imobiliários é justamente um veículo onde isso pode acontecer. Eu vou-lhe dar um exemplo. E nós cada vez mais, as pessoas, e eu é de saudar posicionamentos como o teu, que é basicamente ensinar as pessoas ou dar a conhecer às pessoas questões que têm a ver com o setor financeiro, neste caso em particular, portanto tem nada mais nada menos de literacia financeira. Quando nós lançamos o primeiro fundo de investimento, portanto, no início as pessoas não se apercebiam muito bem o que aquilo é, mas depois, à medida que foram percebendo que vão pôr o seu dinheiro num sítio com outras pessoas, o que é que isto está a fazer? Está a diversificar o risco entre várias pessoas, e que com o agrupamento portanto, das contribuições de várias pessoas vão conseguir fazer um investimento que no fim vai trazer uma determinada rentabilidade ou um determinado retorno. Portanto, foi um sucesso, as pessoas perceberam-se que isto é uma alternativa para, primeiro, a diversificação do seu portfólio, que muitas pessoas têm investimentos em depósitos a prazo e afins, portanto é mais um instrumento, mas mais do que isso, é uma outra opção para aquilo que são as várias opções que estão no mercado. Ou seja, à medida que a gente vai, como é que é dizer, o país vai entrando num estado que não é aquilo que a gente quer, o que a gente tem que fazer é ter esse espírito, eu não vou chamar espírito empreendedor, mas um espírito em que a gente consegue descobrir outras alternativas para multiplicar o nosso dinheiro. Claro. E aí aparecem os fundos, aí aparecem tanto os depósitos, enfim. Vou dar outro exemplo. Os fundos também podem servir de veículo para financiar pequenas e médias empresas. Okay? É mais um segmento que a gente pode fazer, porque a gente sabe que o crédito bancário, que seria uma alternativa ao financiamento empresarial, não se encontra nas melhores condições. Portanto, aí as pessoas podem recorrer aos fundos de investimento, desde que, obviamente, que não é muito diferente daquilo que o banco faz. Nós trabalhamos com dinheiro de outros, mas podemos atuar como facilitador, como intermediário naqueles que querem investir e naqueles que precisam de dinheiro. E a CMC, ou todos os players do mercado, efetivamente, aí já respondendo à tua pergunta, têm de fazer isso, não é? Primeiro, procurar dar a conhecer às pessoas as opiniões, ou melhor, as opções do mercado, porque cada vez mais nós vamos ter que nos habituar ao novo normal, e obviamente que não vamos ficar
às cegas para sempre, temos que procurar maneiras de rentabilizar o nosso património, e eu fico muito contente de que cada vez que a gente lança um fundo, os clientes vão se apercebendo melhor como é que a coisa funciona, vão ficando mais aptos ao risco. A verdade é que, por exemplo, o primeiro fundo que a gente lançou era um fundo de 1 ano, e agora já percebemos que conseguimos alargar um bocadinho o prazo de investimento, porque obviamente quanto mais tempo a gente ficar com esse dinheiro, mais a gente consegue trabalhar o dinheiro e rentabilizar o dinheiro, as pessoas vão ficando menos sensíveis ao risco. E o nosso papel é esse, não é? É promover o mercado, dando a conhecer a pessoa os produtos que existem no mercado, de forma clara, para as pessoas perceberem quais são os riscos desses produtos, e no fim do dia, quem toma a decisão se vai investir ou não são as pessoas de forma individual. Porque, a nível de fomento da economia, portanto, este papel não é nosso, este papel é de quem de direito, que é o Estado, não é? Ok. Não, eu consigo ver agora algumas valências, algumas vantagens que essas iniciativas podem ter, desde falaste bem da diversificação, não só da economia, da macroeconomia, mas também dentro da vida individual dos angolanos, né? Seja como formas de solução para rentabilizar ou para manter o património. E também, algum fator de atratividade para, sejam empresas locais ou empresas estrangeiras, para fazer parte dessas iniciativas, de formas a fomentar mesmo aquilo que já é a economia de Angola. Não, eu quero dizer, não, claramente, assim, nós obviamente, eu não digo que isto é algo obrigatório, não é algo obrigatório para nem todo mundo tem necessariamente ter esse espírito, mas nós temos de, obviamente, aprender a ver as nossas opções. Sim, mais importante, trazer essa sofisticação, essa modernização para a nossa economia, né? Não, claro, imagina, vou dar um exemplo. Nós muito recentemente comercializamos um fundo denominado BFA Proteção, que é nada mais nada menos do que um fundo de cobertura cambial. E se eu te disser que quem pôs 100 mil kwanzas, ou melhor, vou reduzir a escala. Imaginemos quem na altura investiu. Portanto, os valores mínimos não são esses, mas eu estou a simplificar para a audiência. Quem investiu 1000 kwanzas, a título de exemplo, quem investiu 1000 kwanzas, hoje o seu investimento vale 1500 kwanzas. Ok? Ou seja, isto é um retorno de 50%. Que é excepcional. Altíssimo, excepcional. O prazo, qual é que foi o prazo? É um fundo, é um ano e alguns meses, um ano e 4 meses. Não, portanto, basicamente o que eu estou a dizer é que tu, ou em vez de deixares aquele dinheiro ali parado, ou em vez de pegares naquele dinheiro e comprares algo que no fim de tudo não vais precisar, pode dizer que tens de fazer isso, porque cada um sabe como gerir o patrimônio, as dificuldades que tem e sabe o destino que vai dar o seu dinheiro. Estou a falar aquelas pessoas que têm de facto esse dinheiro aí de parte e precisam e querem e pensam, para eu quero fazer algum investimento, não sei o que fazer. Ok, quando a pessoa não sabe o que fazer, então por que não investir em algo que sabe já de antemão que daqui a um ano e meio vai lhe dar algum retorno, ao invés de deixar esse dinheiro parado. É isso que eu falo, é que começamos a criar essa cultura de pensarmos no dinheiro, de trabalharmos o dinheiro, deixamos o dinheiro trabalhar e começamos a pensar a longo prazo. Então, conforme eu disse, quem fez esse investimento há um ano atrás ou quase um ano atrás, porque o fundo vai maturar agora em dezembro, hoje o seu património cresceu de forma significativa. Pois, quase exponencial. Fez muito bem. Pois, e é normal que quando está nessa fase de expansão, de atratividade, as margens sejam sempre grandes e de forma mesmo a criar esse incentivo. Eu ia perguntar, dá para ter uma noção de quando é que... Porque pronto, pelos dados que estás a dar, eu imagino que o impacto que cria na economia de Angola ainda seja relativamente pequeno. Mas dá para ter uma noção de quando é que vamos começar a ver frutos? É um exercício de 10 anos, 15 anos? Ou dá para estabelecer uma janela de tempo?
Não, isto eu nem me arriscaria a dizer isso por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. Quem de nós, ou quantos de nós, conseguiria adivinhar que em janeiro de 2020 teríamos um Covid? E o impacto que esse Covid traria na economia. Imaginemos, só a título exemplar, o mercado aéreo, que era um mercado muito competitivo, muito rentável, hoje temos empresas aéreas a declarar falência. Empresas aéreas grandes a declarar falência. Ou seja, nós estamos numa situação em que não conseguimos fazer. Podemos fazer projeções, obviamente, mas não conseguimos dizer com certeza que a economia vai se comportar assim nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. É bem verdade que existem medidas que estão a ser tomadas agora que fazem todo sentido. Se me perguntares se estão a ser implementadas da melhor maneira, se me perguntares se vão surtir o efeito que deverão surtir, isso eu não consigo dizer, mas as medidas são boas. Um desses exemplos é o programa de privatizações, não é? Nós temos cada vez mais, ou o Estado tem cada vez mais de entregar a economia nas mãos do privado. Existem empresas que, está mais do que comprovado, que conseguem ser ou serão melhor geridas na mão do privado. Se estamos a fazer isto da melhor maneira possível, não consigo dizer porque não estou dentro do processo. Mas a bondade da medida está lá. E é uma medida que, se implementada em 2, 3, 5 anos, vai com certeza trazer aqui efeitos positivos. Eu muito recentemente, ainda hoje estava a conversar com uma pessoa muito próxima, que partilhei com ela uma informação que o crescimento todo mundo deve conhecer a empresa Tesla. A empresa Tesla, o crescimento, partilhei com ele o crescimento da Tesla nos últimos 10 anos. Porque, portanto, é uma empresa que portanto, muita gente conhece e nós às vezes ouvimos falar muitas vezes a Tesla tem o carro isso, a Tesla fez isso, a Tesla fez aquilo, mas não temos uma noção de como é que se comportou o crescimento da empresa. Eu vou dar só um exemplo. Quem há 10 anos atrás comprou stock ou ações da Tesla a $17, hoje essas mesmas ações ou esta mesma ação vale $900. Portanto, isto em 10 anos, nos próximos 10 anos. A gente até pode parar e pensar, mas é muito tempo, não, mas pensemos lá bem. 10 anos atrás, ou 2010, foi assim há tanto tempo atrás? Não foi. Eu acho que não. É o tempo dos nossos filhos entrarem para o ensino secundário, que é uma coisa que passa um dia para a noite. Portanto, este tipo de pensamento, este tipo de medidas são fundamentais, são essenciais. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós lançamos o primeiro fundo em 2016 e nós hoje, porque portanto, lançamos o primeiro e os clientes que entraram no primeiro passaram automaticamente para o segundo e depois passaram automaticamente para o terceiro, nós temos clientes que têm estado a fazer reinvestimentos durante esse tempo todo. Têm estado a fazer reinvestimentos. Ele pôs 100 mil quase no primeiro fundo, teve um retorno de 18%. Um bom retorno. Vou investir, pronto, retira os juros, vou investir o capital outra vez. Portanto, e temos que ter essa cultura de fazer o dinheiro trabalhar. De fazer o dinheiro trabalhar e começar a pensar nos investimentos a longo prazo. Obviamente que não podemos ser aventureiros e pensar que eu estou apto para fazer qualquer tipo de investimento. Porque quem investiu na Tesla, obviamente que houve pessoas que, mais do que perceber a situação, acreditar naquilo que eram as projeções da empresa, também ali uma componente de sorte, não é? As coisas podem correr bem, como podem correr mal. Mas este é um investimento mais arriscado, nem todo mundo está apto para esse investimento. Quem não estiver apto para esse investimento, pode investir numa outra coisa, mas o importante é termos essa cultura de trabalharmos as nossas poupanças. Porque são essas poupanças que depois lá no futuro vão nos permitir fazer outros investimentos de maior escala. Portanto, nós temos que começar a criar essa cultura, essa literacia financeira, essa cultura de poupança, essa cultura de trabalhar o nosso dinheiro e menos na cultura do consumo. Quando falo cultura do consumo, não são os bens da primeira necessidade. Quando falo cultura do consumo naqueles 200 mil naqueles 100 mil que eu separei para o fim de semana, ou para a festa, para isso, para aquilo, vou tirar 50, vou tirar 20. E se eu não conseguir fazer sozinho, chamo mais 5 amigos.
E se cada um puser 20 e aplicar esse dinheiro, e já há pessoas a fazerem isso. Eu fiquei muito contente recentemente numa palestra que dei numa universidade, já havia um grupo de alunos que juntava-se e fazia investimento em dívida pública. Portanto, esta cultura que a gente tem que fazer, porque é esta cultura que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, vai trazer retornos. Repara, se eu todos os meses ou todos os anos investir 100 e tiver retornos de 14% todos os anos com várias pessoas, daqui a 10 anos tenho capital suficiente para fazer um investimento de maior escala, de abrir uma loja, estás a ver? De fazer um investimento que pode me trazer retornos ainda maiores. Então, esta cultura, isto para responder à tua pergunta, se conseguimos fazer projeções, não conseguimos fazer projeções, mas consigo dizer que o que é o básico necessário para a gente daqui a 5 anos ter um futuro melhor. Não, bem visto, Luís. E agradeço, ou seja, respondeste à pergunta da melhor maneira, né? Contextualizaste bem e eu concordo contigo. Primeiro, quando falas que já há muita gente a buscar soluções para diversificar o seu património, soluções que sejam aplicadas à nossa realidade e principalmente entender que é um exercício que vai beneficiar a todos, seja pessoas individuais, a economia privada e principalmente a macroeconomia do nosso país. Então, pronto, deste aqui uma verdadeira aula. Estava aqui a ver de onde é que tiraste tanta habilidade para explicar assim, mas falaste que já andaste a palestrar nas escolas, então está explicado. Então, pois nós demos aqui, cobrimos uma série de aspectos. Começamos primeiro pela definição das funções da CMC. Vimos pronto, que as funções principais entre regulador, desenvolvedor de mercados de valores mobiliários. Depois fomos para as duas valências ou os dois setores do MVM. Depois entramos para os instrumentos ou os produtos disponíveis, ações de empresas, obrigações do Estado, dívida pública. Depois passamos a ver os instrumentos um por um, vimos como é que as empresas privadas se tornam elegíveis para esse exercício. Falaste de uma empresa que já iniciou, um privado que já iniciou o exercício, emitiu algumas dívidas. Falaste dos instrumentos do Estado também, como é que o broker, né, ou a plataforma usada para fazer parte do investimento do Estado, o portal de investidor. E pronto, depois entramos aqui no aspecto em que falamos um pouquinho sobre o impacto na economia angolana, o contexto da Angola e principalmente como é que os angolanos podem começar a fazer uso dessas soluções para diversificar o seu património, contribuir para a sua própria, para crescer o património, conservar o património e principalmente contribuir para a economia do país. Ou seja, temos aqui uma verdadeira aula que pronto, eu vou precisar ouvir algumas vezes para absorver a 100% e pronto. Nós estamos perto de fechar. Pronto, não sei se tens algumas considerações antes de acabarmos. Não, olha, eu ia agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre, conforme eu disse, eu não já recebi alguns convites, mas normalmente não abstenho muito de falar, mas como é um amigo, acho que vale a pena e porque tenho gostado da linha de raciocínio que a tua página está a levar. É muito importante, primeiro porque eu já reparei, tanto na linha de trabalho em que estou, já reparei que existem pessoas que têm o capital, mas não sabem o que fazer. E existem pessoas que não sabem mesmo o que fazer. E, portanto, para ambos grupos de pessoas é importante que haja alguém que consiga dizer, olha, você tem esta opção, mas mais do que ter esta opção, você tem que ajustar o seu comportamento para que possa criar aqui alguma poupança. E a literacia financeira passa justamente por aí, porque eu se disser a alguém, olha, você não tem onde pôr o seu dinheiro, obviamente que essa pessoa também nunca se vai preocupar em fazer trabalhar o seu dinheiro. É importante dizer às pessoas as opções que existem, dizer às pessoas que já existe um mercado, dizer às pessoas que estão a perder oportunidades, são as melhores oportunidades de negócio, talvez não sejam, mas é uma oportunidade de negócio
ou de investimento que permite gerar alguma coisa. Permite gerar alguma coisa. Isso é muito importante. Deve enquadrar-se bem no perfil de muitas pessoas, acredita? Não tenho dúvidas. E porque nós temos que perceber que é importante que as pessoas, por um lado, trabalhem para a poupança. Eu não estou a dizer aqui, seguramente as pessoas vão dizer, mas eu já tenho pouco, não vou conseguir fazer poupança. Ok, pronto, entendo e respeito. Refiro-me então àquelas pessoas que conseguem gerar alguma poupança e não sabem o que fazer. E existem pessoas, tanto como nós, que dá essa opção. A gente consegue trabalhar o seu dinheiro, a gente consegue apresentar opções para investimento e é importante que as pessoas comecem a ganhar essa cultura, não é? Não, bem visto. Então, pessoal, pronto, é tudo que nós temos para hoje. Mais uma vez, Luís, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelo investimento que fizeste aqui de conhecimento para mim e para a nossa audiência. Como disse, vai ser um daqueles capítulos que eu vou ouvir múltiplas vezes e colhendo, né, e construindo uma teoria e entendendo cada vez mais profundamente. Nós temos aqui um episódio muito interessante e pelo tempo que tiraste, pela explicação exaustiva que deste, agradeço muito. Pessoal, foi bom estar com vocês mais uma vez. Como disse, estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple e Google Podcast e claro com o nosso parceiro Rádio Muzangala e muzangala.com. Grande abraço. Luís? Força, obrigado mais uma vez e boa sorte. Estamos juntos então, força mano, até já.